boa noite oficial para ficar aqui gravado, tá? Hoje, dia 12/4, eu resolvi que a gente falaria um pouquinho sobre intestino. Um pouquinho a mais do que a gente já tem falado lá no nosso Comendo Fora da Caixa, algumas estratégias importantes, alguns detalhezinhos que eu percebo que às vezes é uma preocupação, né, de vocês enquanto alunas e que não está saindo. Então, quero perguntar para vocês aqui, Simone, a Deise e as outras meninas ainda não chegaram. Eu quero perguntar, quem aqui, desculpem, quem aqui assistiu, quem aqui praticou as recomendações dos cuidados intestinais? Simone, Deise, vocês conseguiram absorver todo o conteúdo, colocar em prática, conseguiram fazer aí as nossas receitinhas, principalmente a inclusão da biomassa da banana verde? Isso é uma pergunta para eu saber que nível que a gente está tratando. Ali, você que está com... Ali me pediu um convite agora. Não, é da Simone. A Ali é do Detox dessa semana da Revivo. Então a Simone também está aqui, é como é que é? Eu estou confundindo que tem mais umas 2 Simones do Comendo Fora da Caixa, tá? Vocês conseguiram fazer, e quem ainda não teve acesso ao conteúdo, né, do Comendo Fora da Caixa, do e-book de biomassa, falem para mim se conhece, se já fizeram, ó, a Deise já fez. Legal, Deise, você tem utilizado a biomassa em quê? Fala para mim. Qual que é a tua... Tá conseguindo usar no teu dia a dia? Tá todo dia colocando um pouquinho na comida? Como tá essa realidade? Fala para mim. Vamos ver se a Deise já responde aqui. E aí fica legal. Qual que é a ideia, gente? A ideia é realmente viabilizar uma melhora dessa microbiota intestinal. Como vocês me viram, algumas meninas já viram eu falando aqui anteriormente, a questão da ansiedade, né? A questão da compulsão alimentar. Porque o mecanismo é o seguinte, a gente tem a ansiedade gerada por alguma coisa, né? E aí, por algum fato, né? Como eu falei anteriormente, e aí a gente começa a ter uma série de compulsões, né? Então, a gente tem a compulsão alimentar pelo doce, a gente tem a compulsão alimentar, tem pessoas que dizem assim, mas a minha compulsão é por salgado, né, não tem nada a ver com o intestino. Tem sim a ver com o intestino, tá, gente? Quando a gente tem compulsão, é porque alguma coisa não vai bem na nossa peça intestinal. Então, é isso que a gente vai tentar entender hoje aqui, e é isso que a gente vai melhorar, tá bom? Uso nos bolos e para engrossar os caldos, show de bola. Para quem já teve acesso ao material, e a Simone que está aqui não teve ainda, depois é só me fazer um contatinho, eu passo esse material para você, esse material, o e-book de biomassa. É importante assim, ó, quando a gente tem a compulsão, provavelmente a gente está com um desequilíbrio na microbiota intestinal. Como que a gente identifica? Compulsão alimentar, alteração de humor, tá? Perto da TPM até um pouco mais de constipação, abdômen distendido, algum tipo de alergia, alguma dificuldade até para digerir o alimento. Às vezes a gente pensa que é a nível estomacal e já é a nível intestinal. Isso tudo são sinais e sintomas de alteração de microbiota intestinal. Bom, identificado isso, a gente tem que começar a reduzir, a gente tem que começar a eliminar da nossa alimentação aquilo que não é nutritivo para as nossas bactérias do bem lá embaixo no nosso intestino, bom? O que seriam esses alimentos, basicamente? Os alimentos refinados, os alimentos industrializados, tá? Os alimentos com longa data de validade. Esses alimentos, eles realmente não contribuem para a proliferação das bactérias do bem do nosso intestino. Então, é importante a gente excluir, tá? Gente, esse é o tipo de... Eu nem gosto de chamar de alimentos, esse é o tipo de coisas alimentícias que se você tira da sua alimentação, não faz mal nenhum. Esses dias eu até fiz uma brincadeira num post que eu fiz, que era em relação ao refrigerante, que é uma coisa alimentícia, né? Que é puro açúcar e química. Você só tem a combinação de açúcar e química. Então, assim, se você tirar aquilo da sua alimentação, você não vai chegar num médico, de repente, ele vai dizer, olha, está faltando refrigerante na sua alimentação. Então, tudo que você excluir de industrializado, com tempo de prateleira longo, não vai fazer falta na sua alimentação, para o seu bem-estar e tudo mais. O que você precisa colocar
em contato com a microbiota intestinal. Então, vamos lá, do ponto de vista nutricional, daquilo que eu posso organizar todo dia na minha alimentação, eu preciso de nutrientes. Quando eu falo nutrientes, são vitaminas e minerais. Quando eu falo de vitaminas e minerais, ela está presente nos alimentos in natura. Vocês vão observar, as meninas que são do Comendo Fora da Caixa, elas observam que todo final de aula a gente tem basicamente a mesma conclusão. Quanto mais alimento in natura eu consumir, mais o meu organismo está se beneficiando disso. E ele vai poder fazer de forma natural cada uma das atividades dele, seja o rim, seja intestino, seja coração, seja vesícula, seja fígado e por aí vai. Então, a gente está estimulando a partir dos alimentos. Ok? Legal. Agora, Cláudia, eu estou com um problema muito sério e eu quero melhorar essa situação. A gente falou sobre a reposição, né, sobre a revitalização da microbiota intestinal. Então, vamos imaginar que a parede intestinal de vocês, ela está tão machucada, tão agredida, vamos imaginar uma casinha que tá só naquele chapiscado, não tá nem rebocadinho, tá? Só no chapiscado, tá tudo arranhado. E aí você coloca pessoas morarem ali, vamos imaginar que a gente vai colocar um montinho de pessoas, né? E elas vão encostar naquela parede, na parede intestinal, naquela parede chapiscada e vão se machucar. Elas não vão sobreviver ali dentro. Então, o que eu preciso fazer inicialmente? Fazer um reboquinho. Esse reboquinho, ele está relacionado com um aminoácido que a gente chama que é a glutamina. A gente vai lá e faz uma reposição de glutamina. E isso eu expliquei lá dentro no Comendo Fora da Caixa. O objetivo, vem comigo, tá? O objetivo é a gente realmente colocar um raciocínio lógico aí. Legal, depois que eu fiz esse reboquinho, eu posso colocar um monte de gente morar lá dentro. Concorda comigo? Então, esse monte de gente que eu coloco morar lá dentro são os lactobacilos. Aí depende de cada situação que você tá. Tem os lactobacilos de uma forma genérica, que a gente já identificou, que a gente, inclusive, aconselha o consumo, tá? Você faz mais ou menos por uns 30 dias. E tem os lactobacilos que são específicos, por exemplo, aquela mãe que está amamentando, para aquele recém-nascido que está precisando, né? Está com muita cólica, está com muita imaturidade intestinal, também existe. O que mais? Para aquela mulher que está passando pelo processo de emagrecimento, às vezes uma concentração maior de um lactobacillus e não de outra. Para vocês imaginarem, são mais cepas, uns bichinhos, não tem nada a ver com o tal do Yakult, tá, gente? São uma variedade de cepas que vão fazer com que essas bactérias habitem o nosso intestino e comecem a se proliferar. Então, se você não tem bactérias do bem mais do que bactérias do mal, é possível que você esteja sentindo esses sinais e sintomas. Sempre que a gente tiver sinais e sintomas muito similares e muito frequentes, por exemplo, todo final de tarde eu tenho dor de cabeça, vai ver seu intestino. Todo dia de manhã eu acordo com uma compulsão alimentar, ou nauseado, ou com enjoo, vai cuidar do intestino. Isso melhora muito essa relação. Para o pessoal que fez essa semana o detox, né, e para o pessoal que lá dentro do Comendo Fora da Caixa praticou o detox, e a Deise é uma das pessoas que conseguiu fazer o detox bem bacaninha, o que é interessante? Toda vez que a gente pratica a detoxificação, a gente reintroduzir os alimentos aos poucos. Porque o que vai acontecer? Você não precisa se programar para reintroduzir refrigerante, tá? Se você é consumidora de refrigerante, isso vai acontecer numa ocasião social, isso acontece automaticamente. Então, o que você tem que se programar? De colocar coisas boas, de dar continuidade. Agora eu estou falando exatamente com a Ali, que a Ali fez essa semana o detox da Revivo junto comigo, tá? Então, a gente teve 3 dias só de alimentação entre frutas, verduras e legumes e leguminosas. Frutas, em geral, ok. Legumes, a gente teve legumezinhos cozidos nas nossas sopas, a gente teve legumes no nosso almoço, tá? Verdurinhas cruas, tá? E a gente teve o suco, vou até mostrar aqui pra vocês, tá, gente? Sei que é uma propaganda do bem, tá? Não tem problema, não. Então, olha só. Esse suco aqui, ele é de prensagem a frio, tá? Qual que é a diferença de um suco de prensagem a frio e dos demais sucos? Bom, na nossa casa a gente costuma fazer um suco ou de liquidificador ou de espremedor, né, quando faz de fruta como a laranja, como a tangerina, ou então a gente usa aquela juicer. Então vamos por etapas. O que é mais legal a gente fazer? Liquidificador. Tá? O liquidificador, apesar de ele ter esse aquecimento rápido das micropartículas e a gente perder parte dos nutrientes, ele vai conservar as fibras. Você não vai bater no liquidificador e depois peneirar. Você vai consumir na íntegra. Por quê? Aquelas fibras vão conduzir o organismo para ter uma saciedade precoce, elas vão dar comidinha para as bactérias do bem se proliferar lá dentro do nosso intestino, e elas vão fazer o exercício que a gente chama de motilidade intestinal, que intestino não é todo
arredondadinho assim, gente, uma tripinha, então ele tem que fazer movimentos. Esses movimentos acontecem quando a gente tem presença de fibras, tá? Facilita, quando a gente tem hidratação e quando a gente tem uma atividade física. É isso que vai dar função intestinal, ok? Agora deixa eu me concentrar aqui. Por que eu falei do suco de prensagem a frio? O suco de prensagem a frio é um esquema artesanal. Então, ele vem uma prensa, ele tira o sumo da fruta. Dentro dessas garrafinhas de 500 ml tem aproximadamente 1 quilo de frutas, verduras e legumes. O que é bacana? Aqui não existe um suco só de fruta. Ele tem legumes e ele tem verduras. Então, isso é que acaba modulando a resposta glicêmica dele. Tá? Isso daqui é uma técnica que é muito antiga, tá? Que a Revivo trouxe dos Estados Unidos. Se vocês quiserem, procurem. Em algum momento eu falo disso lá no Comendo Fora da Caixa, se ainda não falei. Terapia de Gerson, Gerson Therapy, Milagre de Gerson, Gerson, assim com G, procura e olha que bacana, pessoas que se curam só através desse tipo de alimentação, com frutas, verduras e legumes orgânicas. Eu já vou bater nesse ponto também. Pois muito bem, fizemos 3 dias de uma alimentação baseada num detox, né? Frutas, verduras e legumes. Hoje, o terceiro dia, ele era exclusivo de líquidos. O que a gente vai fazer amanhã? Deixa eu só anotar aqui, tá, gente? Sobre os orgânicos, que eu quero fazer uma fala sobre isso. O que a gente vai fazer amanhã? E isso vale para quem fez o Detox Day, para quem fez o período de detox, a reintrodução dos alimentos. Quando a gente faz um processo de detox, pensando logo, meu Deus, não vejo a hora de acabar para comer minha pizza, comer meu pão, isso e aquilo, ele não valeu de nada. Quando a gente faz um processo de detoxificação de 3 dias para que ele seja um processo evolutivo e a gente realmente tenha um comportamento alimentar ali iniciado, né? É uma porta de entrada para um mundo novo da alimentação. No dia seguinte, o que eu sugiro você reintroduzir? Bom, no seu café da manhã, se você é uma pessoa que toma muito café, tá? E que estava 3 dias restrita ao café, eu sugiro 3 dias, 7 dias, né? Como a gente tem aqui, tem 3 semanas. Eu sugiro que você faça o seu cafezinho, tá? E coloque óleo de coco, não coloque açúcar. Açúcar é um item que mata as bactérias do bem. Açúcar é um item que, para a mulher, desenvolve a candidíase. Então, mulheres que têm candidíase de repetição, enquanto não tirarem o açúcar, não adianta tratar. Pode tratar com o que for, ela não vai curar, ela vai reincidir, ela vai reincidir. Como o canal vaginal e o canal intestinal, né, o final, o reto, eles são muito próximos, as bactérias acabam migrando de um lado para o outro. Então, é muito importante que a sua microbiota intestinal, que sua flora intestinal, ela esteja bem formada, eu ia dizer considerada, formada, para que tudo isso flua de uma maneira natural. Você nem percebe, é tão natural que você nem percebe. Tá bom? Então, o que eu sugeri? Aí, essa reintrodução, critério fica o café, né? Se você gosta, se você não gosta, eu tenho que lembrar de falar do café, porque eu nunca tomei café na minha vida. Então, eu sou um ET do café, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai começar esse dia com frutas. Pode ser uns 2, 3 tipos de frutas, faz uma cumbuquinha, tá? Você pode colocar um pouquinho de iogurte vegetal, que hoje a gente encontra iogurtes vegetais, inclusive de produção orgânica, tá? Você pode utilizar um iogurte de ovelha, se você tiver intolerância à lactose. Você pode utilizar um iogurte de kefir, inclusive os intolerantes à lactose, que tem um grau médio, baixo de intolerância, eles podem estar utilizando o iogurte de kefir. Por quê? Porque o kefir se alimenta justamente da lactose, tá bom? Aí coloca aqui um pouquinho, umas 2 castanhas bem picadinhas, pode até triturar, né? Um pouquinho, se você achar necessário, coloca um pouquinho de açúcar de coco, umas sementinhas de chia e mistura. Pessoal do Comendo Fora da Caixa tem lá um toque para produzir a sua granolinha low carb, tá bom? Legal. Outra coisa bacana, Cláudia, mas eu quero uma panquequinha, eu quero alguma coisa. A tapioca, gente, eu preciso esclarecer aqui para vocês, a tapioca é uma excelente opção, né, que não contém o glúten, bacana, legal, mas ela tem uma resposta glicêmica alta e ela é bem pobre em nutrientes, tá? Então, vamos imaginar que se a gente quisesse fazer uma troca melhor, mais inteligente, a gente vai entrar aqui utilizando farinha de banana verde. Você compra hoje na casa de produtos naturais. Ela é meio esverdeada, meio acinzentada, ela não tem uma cor bonita. Então, o que eu costumo fazer aqui, tá?
Tô dando exemplo para vocês. Pega a farinhazinha, mais ou menos uma colher de sopa, pega um ovo, moe uma castanha, duas, tá bom? Pega um pouquinho de fermento, água para dar consistência e óleo de coco. Pode botar uma canela, faz essa misturinha e coloca como se fosse uma panquequinha. Vira, vai dourar dos dois lados. Você pode colocar ali dentro morango, você pode colocar ali dentro uns pedacinhos de abacaxi, você pode colocar um pedacinho de banana, tá? Então, assim, é uma massa altamente rica em amido resistente, que é como se fosse a biomassa da banana verde. E aí você vai me perguntar, Cláudia, posso fazer com a biomassa da banana verde? Pode, só tem um jeitinho mais delicado, tá? É bom quando ela tá fresquinha, quando ela está cremosa, e não quando ela já vem no processo de congelar. Aí fica um pouquinho mais difícil de a gente acertar o ponto, tá? Mas é possível sim. Aí você faz essa panquequinha, recheou, comeu, né? Então, ou a fruta, ou essa panquequinha, você tá ali com amido resistente, você tá dando comida para aquelas bactérias do bem se reproduzirem, tá bom? Nos primeiros dias, quem usa a biomassa da banana verde, quem usa a farinha da banana verde, pode ter um pouquinho de distensão abdominal, mais formação de gases. Esses gases, eles são gases do bem lá dentro do nosso intestino, tá bom? Você vai ver como é diferente, você vai sentir algo diferente. Legal. Cláudia, o que eu posso fazer para o almoço? Estou dando exemplos aqui bem simples, tá, gente? Eu posso chegar em casa, pegar uma abobrinha, sabe a abobrinha verde? Corto em fatias, 3, 4 fatias. Eu vou dourar de um lado do outro, coloco um pouquinho de azeite, coloco um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, se quiser bota limão. E aí eu vou fazer um peixe assado, ou eu vou fazer um peixinho grelhado também. E aí eu tenho aquele esquema da salada, faço uma saladinha verde. Agora a gente está na época do tomate. A gente tem cebola aqui com quercetina, tô dando umas dicas aqui, tá, gente? O caqui que tá na época e o abacate. Então, assim, se você quiser, corta lá umas fatiazinhas, mistura. Então, olha que rico que fica. Eu tenho uma procedência aqui de um carboidrato de baixa resposta glicêmica procedente da abobrinha. Eu tenho peixinho assado, que é uma proteína de boa qualidade, né? Eu tenho a minha saladinha verde, que vai me trazer cálcio, vai me trazer vitamina do complexo, vitamina K, vai me trazer licopeno aqui do tomate, cebola vai me trazer quercetina, que é altamente anti-inflamatório, caqui, abacate. O abacate é uma gordura de super qualidade para compor essa refeição, tá bom? Meio da tarde, Cláudio, o que eu posso consumir? Se você é uma pessoa que já tem a tendência a ser um pouco ansiosa, procura alimentos que contenham triptofano. Então, às vezes, coloca aqui no seu almoço uma leguminosa, né, como feijão, e à tarde, gente, come aí uma banana. É simplesmente demais comer uma banana, tá bom? Ah, índice glicêmico, isso aqui. Gente, pensa, ou a banana ou a coxinha da tiazinha, né, próximo de onde você trabalha, ou um sanduíche natural. A banana é bem melhor, pode confiar em mim. Se você quiser modular essa resposta, come uma, 2 castanhas, ela vai dar um ponto de saciedade legal, tá? E vai modular essa resposta e tá tudo bem. E à noite? O bom e velho ovo, gente. Volta pro ovo, olha só. A gente passou 3 dias de dieta detox, né, com FLV, o que eu mais sinto falta é o ovo. E agora eu quero ver se vocês estão acordados aí. Digam um oi pra mim. O que está sendo proveitoso dessa nossa conversa? Porque senão eu tô aqui falando. Eu amo falar sozinha, gente. Então eu não tenho dificuldade. Eu posso passar horas aqui e achar que tá todo mundo aí e não tá, entendeu? Então falem pra mim um pouquinho da experiência aí de vocês, né? Do que vocês estão achando, do que eu tô falando. Se é possível colocar no dia a dia de vocês. Se já vem colocando, ó, Deise tá viva, Deise tá comigo, firme e forte. Simone, Alessandra, vão dando um oi aí. Então, o que eu quero que vocês entendam, que o processo de detoxificação ele é um processo muito legal, muito importante, mas ele não é um emagrecimento express, tá? E ele é o começo é como se fosse uma porta de entrada. Eu costumo dizer assim, você abre a porta e você vê que existem vários caminhos, né? Que não existe só aquele caminho da restrição, que não existe só aquele caminho onde você tem que abrir mão de algo em função de algum benefício. Não, ele é uma continuidade, ele é uma série de caminhos que você pode seguir, tá bom? Que mais que eu quero falar para vocês? Essa conduta alimentar, ofertando micronutrientes, ofertando frutas, verduras, legumes, ela vai fazer o que a gente chama de homeostase, que é um equilíbrio do nosso organismo. Porque você já pode ver, ó, Simone, oh, estou aqui gostando muito, que legal, Simone, brigadão. Você pode ver que assim, às vezes a gente pega uma pessoa obesa, e essa pessoa obesa, ela tem deficiências nutricionais, ou seja, a alimentação dela é tão empobrecida que essa deficiência nutricional pode ser um fator que está dificultando a perda de peso dela. Pode não, na maioria das vezes é. Então, é muito interessante a gente começar a pensar o seguinte,
o processo de detoxificação, o consumo do alimento, né, de procedência in natura, ele é muito importante pensando no emagrecimento a longo prazo, não a curto prazo. E aí você começa a perceber como a sua aparência fica mais saudável. Tem muitas pessoas que emagrecem, que perdem peso num curto espaço de tempo, e elas ficam envelhecidas. Por quê? Fazem um processo restritivo, tá? Fazem um processo restritivo onde vai ficar deficiente em alguns micronutrientes. Então, tomem cuidado com isso. Tempo não é um indicador correto para dieta, não é um indicador correto para redução de peso, tá bom? Eu anotei aqui falar de orgânicos, porque eu fiz um módulo também no Comendo Fora da Caixa sobre o consumo dos alimentos orgânicos. Quando você faz um processo de detoxificação, né, por exemplo, a gente teve esses 3 dias, gente, além de ser alimentos in natura, eles eram alimentos todos orgânicos. E aí você começa a pensar como que o corpo vai reagir, né? Se eu estou fazendo uma revitalização de microbiota, se eu estou fazendo um detox, esse alimento hoje, para mim, tá? Para mim, ele ficou muito óbvio, assim, que tem que ser orgânico, porque senão não faz sentido. Imagina que quando alguém passa um veneno, quando a gente veio morar aqui na chácara onde eu moro, tinha um senhor que vinha cortar grama e ele passava veneno, né? Usava uma máscara e passava veneno. E hoje eu paro para pensar assim, quanto tempo que eu passei da minha vida achando que aquilo era normal, né? Aí aquela minha fala, isso não é normal, isso é comum, mas não é normal, porque aquilo em algum momento vai estar em contato com o meu corpo. Então, comecem a pensar, né? E aí a gente vai viajar na maionese aqui, a gente vai longe, tá? Mas, por exemplo, o SBP, né, que a gente utiliza em casa, aqueles venenos, né, para matar barata, para matar mosquito. Que mais? Os produtos de limpeza, né, que a gente utiliza na roupa, então, sabão, amaciante, né? Que mais? Vamos lá, me ajudem. Detergente, as coisas que você utiliza para limpeza diária, shampoo, sabonete, condicionador. Quando eu me dei conta de tudo isso, parecia que eu tinha que sair desse mundo. Mas, claro, é um degrau de cada vez que você vai subindo. Então, se você começar a cuidar hoje do que você está ingerindo, do que você está colocando para dentro, já é meio caminho andado, gente. Já é mais de meio caminho andado. Você está mudando a história, o rumo da sua vidinha, tá bom? A Ali também falou que tá gostando, que ela amou fazer o detox, né? Hoje ela seguiu as dicas da detoxificação, legal, limpeza total, e estou me sentindo super bem. Gratidão pelo convite de passar da aula. Que legal, Ali. A gente se encontra hoje realmente as meninas estão um pouco preguiçosas aqui, mas a gente se encontra uma vez na semana com essa turma que entrou. Agora a gente vai ampliar a próxima turma para uma vez no mês, né? Que daí a gente reúne bem as dúvidas e mantém um acompanhamento durante 12 meses, né? Mas é legal a gente falar sobre isso, porque eu falei antes na nossa apresentação ali da live, que a mídia, ela tá muito em cima. Então, existem momentos em que você não sabe mais o que é certo, o que é errado, né? Eu me recordo de quando eu ia na natação, na hidrobike. Eu lembro de uma vez que a professora falou assim, eu falei, eu não vim porque eu tava menstruada, eu tava com muita cólica. E ela me falou assim, Cláudia, a mulher moderna não menstrua, ela falou. Tomo anticoncepcional direto, já não tem quantos anos que eu faço isso. Então. E eu fiquei até com vergonha, porque várias das meninas que estavam ali na piscina faziam a mesma coisa. E eu fui na médica e eu passei a tomar anticoncepcional contínuo. E hoje eu penso assim, nossa, como eu fui ingênua, né? Porque eu peguei aquela informação e tomei como ela sendo verdade. Eu poderia ter classificado, tipo, entre certo, entre errado e aquilo que eu realmente quero fazer. Então, hoje eu tenho muito discernimento nisso. Às vezes eu leio alguma coisa e aí eu vejo a controvérsia e eu tenho a minha opinião, né? E naquela ocasião eu não fiz isso, eu paguei um preço, porque de repente você fica aí 3, 4 anos sem menstruar, gente, é maravilhoso, né? Porque a gente não tem a preocupação, não tem a TPM e tal, mas quando você menstrua, você começa a pensar, será que isso não é o normal da mulher? Será que a gente, por ser mulher, eu costumo dizer, quando eu tô no período menstrual, eu costumo dizer, eu sou menina, eu falo pro meu marido, né, que a gente fica mais sensível. A gente é isso, a nossa natureza é essa. Então, existem alguns momentos que a gente tem que respeitar a nossa natureza. E talvez a gente esteja respeitando a nossa natureza alimentar, desrespeitando, né, literalmente, e a gente está querendo um resultado de uma natureza que a gente não está respeitando. Então, é simples. Eu hoje falei sobre isso. É tão simples que a gente complicou. É tão simples que se não custar caro, a gente não dá valor.
É essa relação que a gente tem feito. Às vezes vem um alimento novo, um suplemento, né? Eu não sou contra suplemento, mas, por exemplo, a pessoa vai para cá, antes de ela começar a academia, ela está querendo suplementar com whey. Suplemento, gente, suplementar é a mais. Pode procurar o significado da palavra. É a mais, não é a menos. Uma pessoa que está buscando um processo de emagrecimento começar suplementando, né, algum tipo de suplemento genérico, ela não está fazendo certo, porque ela não está mudando um hábito alimentar. Então, a minha conversa aqui hoje é realmente deixar vocês presentes para o quanto importante é, para um processo de detoxificação, para um processo de emagrecimento, o quão importante é a gente cuidar da nossa saúde intestinal. E o que acontece no processo de detox, e a Daisy falou aqui pra gente também que isso tinha acontecido, é que assim, os primeiros dias você fica mal, você fica mal-humorado, ao invés de você ter um boom, você ter um benefício assim, ó, grande, você fica mal. Por quê? Porque quando você entra com uma grande quantidade de nutrientes, você começa a carrear toxinas. Carrear é carregar para fora mesmo, carrear as toxinas do seu organismo para fora. E qual que é a nossa porta de saída? Não é intestino? Se o intestino não estiver legal, essas toxinas começam a fazer mal, porque elas são reabsorvidas pelo organismo, lá no lumen intestinal. E aí a gente fica down, a gente fica sem vontade para nada, a gente fica lesada. Então, muito cuidado. Antes da prática de um detox, a gente precisa preparar o nosso intestino. Pós-prática de detox, a gente começa uma vida nova, a gente começa a escrever uma outra história, aonde, eventualmente, você vai consumir um hambúrguer, uma pizza, o que você quiser. Gente, eu sou uma pessoa completamente desencanada, se um dia você me ver comendo um sanduíche em algum bar, alguma coisa assim, fica bem à vontade para sentar do lado e pedir a metade, porque assim, é desse jeito que eu funciono. Semana passada a gente saiu e o bar onde eu fui não tinha suco natural, eu ia voltar dirigindo, eu pedi uma água. E tá tudo bem, isso não era assim, eu tomava pelo menos 2 Coca-Colas na noite. Então, eu evoluí, né? E a gente pediu um sanduíche, eu e o meu marido, a gente pediu um sanduíche, dividiu ao meio, né? Para mim, pega até mal que como igual a ele, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é uma consciência alimentar, entendeu? É uma consciência de que, às vezes, a gente vai pagar um pouco mais para comer melhor e não mais. Então, essas relações é que eu peço que vocês façam. A internalização dos conceitos aqui, ela é muito mais importante do que a quantidade que você vai colocar no prato. Por exemplo, ficaria confortável falar para vocês comam meia banana com 1/4 de maçã e metade de um caqui. Não é isso que eu quero. Eu quero que vocês comecem a visualizar as quantidades de vocês que são suficientes para saciar a fome, a necessidade fisiológica de vocês. E não a defensiva, não aquela coisa que você, de repente, está comendo para defender, né? Para não passar fome, enfim, a gente faz isso com frequência. Gente, anda com uma bolsinha térmica, tá? Coloca lá suas coisinhas e leva para cima e para baixo, para não cair na besteira de consumir alguma coisa que está ali, né? Fora do seu propósito, que você não sabe nem de onde veio. E se porventura isso acontecer, hoje é muito simples, hoje você para em verdureira, a gente está com um número de verdureiras crescente, né? Você para na verdureira e pega alguma coisinha, entendeu? Da mesma forma como você para na padaria para comer uma coxinha e tomar um chocolate, sei lá se eu tô falando certo, tá? Então, esse é o propósito, essa é a mentalidade que a gente deve construir em relação à nossa alimentação. De que, primeiro, nem tudo tá rodando em torno de comida, né? E mesmo que esteja, eu posso me servir daquilo que eu realmente tenho fome e não vontade de comer. E aí o mais lindo é quando você começa a passar mal. Acho bem louco, né? Quando eu falo isso, quando você começa a passar mal. Ano passado, a última vez que eu comi um pedaço de bolo, assim, aqueles bolos de padaria, né? Tava com vontade, fui lá e comi, eu fui parar no hospital. E eu achei, nossa, eu devo estar com pedra na vesícula. Eu passei muito mal, gente, mas muito mal mesmo, assim, que eu não desejo para ninguém. E aí eu fui, fiz um ultrassom, né, na vesícula, e não tinha nada. Não tinha nada, é o organismo respondendo. Então, isso que é muito bonito, porque ele já limpou tanto, que aí, quando ele entra em contato com um negócio desse, ele berra. E o que está acontecendo? O nosso organismo está tão apodrecido que, às vezes, ele estranha estar em contato com nutrientes, não é? Então, assim, é normal a gente ficar naquela baixa, é comum a gente estar em baixa, a gente estar down, a gente estar sempre cansado. Por quê? Porque, na verdade, você não está fazendo um processo de detox, você está intoxicando o seu corpo cada vez mais. E daí, aquela atividade do fígado, que é para ser uma coisa simples, que o fígado é um órgão de detoxificação natural, ele fica sobrecarregado, ele tem que fazer mais atividades que não era da responsabilidade dele. Consegue perceber? Gente,
é isso que eu tinha para hoje. Eu quero saber de vocês se tem alguma dúvida pontual sobre a saúde intestinal, sobre alguma coisa que vocês já relacionaram. Coloca aqui nos comentários que eu vou responder cada uma das dúvidas de vocês. Fica bem à vontade. Pode colocar aí. Pode colocar que não tem problema. Eu respondo. Se vocês não tiverem, diga tá tudo ok. Só para eu saber que está ok, tá bom? Vamos ver se tem alguma duvidazinha. E com relação à biomassa da banana verde, gente, ela é um alimento fundamental para essa proliferação, né, para que as bactérias do bem, elas se multipliquem. Então, eu vou sugerir para vocês que tenham a biomassa da banana verde sempre em casa, e que todo dia vocês consigam usar em alguma preparação. Você pode estar utilizando no suco, você pode estar utilizando no seu feijão, você pode estar utilizando no seu molho de tomate, tá? Você pode estar fazendo isso todo dia, um pouquinho dentro da sua alimentação e estar em contato com esse benefício da biomassa da banana verde, tá bom? É muito importante, ele é bom, bonito e barato. Eu digo banana, são 4 Bs, tá bom? Na outra, você comentou sobre um livro sobre a detoxificação do fígado. Você pode passar? Posso. Deixa eu já olhar aqui, porque hoje eu passei essa foto até para as meninas do Detox. Andreas. Ah, tá aqui, ó. Limpeza de fígado e vesícula, tá? Deixa eu abrir aqui. E ele aparece, eu vou mostrar aqui. O nome do livro é Limpeza de Fígado e Vesícula. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos ver se você vai conseguir ver. Ó, limpeza de fígado e vesícula. Eu não sei se aí vai ficar ao contrário ou não, tá? Esse livrinho aqui. Esse livrinho, gente, ele fala em muitas coisas. Ele fala, inclusive, da época da lua para a gente estar fazendo, de a gente estar fazendo 12 ciclos, então tirar uma vez ao mês para repetir isso daqui. É muito interessante. Aí essa dieta, quem adaptou aqui no Brasil foi uma nutricionista, Juliana alguma coisa, que eu não vou lembrar agora. E o meu professor de modulação intestinal, que eu estou fazendo um curso só sobre modulação intestinal, ele faz essa proposta em 3 dias. Fica tranquila, desde que você já vai ter acesso, tá? Eu tenho intestino preso e tomo chá de cáscara sagrada toda noite. Às vezes fico em dúvida se é saudável fazer isso. A cáscara sagrada, eu já li alguns artigos sobre ela, falando que ela faz o que com o nosso intestino, uma irritação da mucosa intestinal, tá? Então, assim, para você colocar o seu intestino funcionar de forma natural, o que é importante, Simone? Uma revitalização da microbiota intestinal, e aí você tem que avaliar direitinho, caso a caso, né? E aí a inclusão da biomassa da banana verde, mas eu não faria uso de fora. A cáscara sagrada, ela não é segura o suficiente, tá? Até por essa variação, né, de um chá para o outro, questão da contaminação também de higiene, ela não é segura. Você pode ver que é muito provável que eventualmente você tenha a presença de diarreia, tá? Ou constipe ainda, mesmo tomando ele. Então, assim, eu não indico esse tipo de tratamento, tá? Eu acredito que tem que entender a causa dessa constipação e realmente botar para quebrar aí na alimentação. Talvez você vai passar um período turbulento, né? E observar se esse intestino preso, ele não é procedente de alguma intolerância que você tem, né? Que às vezes a gente tem intolerância à lactose, estou dando um exemplo aqui, intolerância à lactose, e ao invés de ocasionar diarreia, acaba distendendo o abdômen e fazendo constipação. Mesma coisa quando a gente tem sensibilidade ao glúten, né? Você não é alérgico, você não é celíaca, mas você tem sensibilidade ao glúten. Você tira o glúten da pessoa, 1 semana, 10 dias, ela está evacuando, está funcionando normalmente, tá? Então, é um caso para ser bem estudado, mas de antemão te digo, tira a cáscara sagrada dessa vida. Não é o caminho, não é o legal, tá? O que mais, gente? Mais alguma pergunta aí para a gente ir finalizando o nosso encontro de hoje? Podem perguntar, tá? Simone, lembra depois de me mandar uma mensagem e eu te passo esse e-book de biomassa. Eu acho que eu tenho o link dele aqui. Deixa eu já ver enquanto vocês fazem outra pergunta e eu já coloco aqui para você, daí você só baixa, tá?
Esse e-book é bem simples, inclusive, gente, esse e-book é muito interessante porque, assim, eu acho que ele já tem uns 3, 4 anos, e eu tava muito inchada. E esses dias até o pessoal do designer disse, Cláudia, tá na hora da gente refazer, né, o como é que é, o e-book da biomassa e tal. E aí eu falei assim, eu não quero refazer, que eu sabia que era por causa da foto, né, que eles estavam falando. E eu falei, eu não quero refazer. Eu falei, essa daí sou eu de verdade. Então, é isso que temos e essa é a realidade, né? Hoje, se você olhar lá, você vai ver como o meu rostinho afinou, né? E daquele período para cá, eu não emagreci horrores, assim. Talvez 3, 4 quilos, mas você percebe bem a presença do desinchar no meu corpo. Ó. Botei o link aqui, você vai clicar, você vai colocar o seu e-mail, depois você confirma, você já vai entrar para a lista do Comendo Fora da Caixa, e aí você já vai poder baixar o e-book da biomassa. A Ali também já recebeu, né, Ali? A Daisy tem no Comendo. O que mais, gente? Querem fazer alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar, vou dar um minutinho aqui. Esse processo que fiz hoje do intestino, posso repetir em quanto tempo? Show, Ali. Então, é isso que eu falei aqui. O Andres Moritz, ele fala de fazer uma vez ao mês, tá? Esse processo dos 3, o dele é um pouco mais longo, esse processo dos 3 dias, você pode estar repetindo a cada 60 dias, eu costumo fazer, tá? Para não gerar, assim, uma sobrecarga, né? E também não deixar passar batido. Eu acho que isso é bem interessante. Algumas pessoas comentaram que haviam emagrecido, porém na balança foi bem pouco, acho que foi o desinchar. Tá vendo, Deise, exatamente o que eu passei, exatamente. Eu fiquei acho que 2 anos indo para academia com uma variação de 500, 600 gramas. E era notório, assim, sabe? Em fotos você percebe bem o desinchar. E isso é muito gostoso, porque a gente começa a sentir saúde. Eu não sei como tá aí, né, no seu caso, mas assim, você começa a se sentir bem com você mesmo. E isso é o que te faz subir para um próximo nível, sabe? Onde você começa a se preocupar, eu já experimentei tantos benefícios procedentes da alimentação, por que não agora investir no consumo de alimentos orgânicos, por exemplo, né? Por que não agora eu faço minha alimentação para levar para o trabalho em casa? Estou dando alguns exemplos, tá? A gente sempre tem alguma coisinha para melhorar. E eu tenho tido muito cuidado, porque como eu venho subindo esses degrauzinhos, às vezes eu estou falando com pessoas que estão lá embaixo, no primeiro degrau ainda, para subir o primeiro degrau, né? E eu acabo atrapalhando a comunicação, eu deixo elas ansiosas com a minha fala. Então, tem que voltar um pouquinho atrás e realmente falar sobre a pessoa que toma leite, melhorar o consumo dela, sabe? Não ir cortando. A gente tem que cuidar para trazer mais gente para essa vibe, para essa energia de se alimentar bem, mas tem que ter todo um cuidado de falar com essas pessoas. Legal, baixa o e-book sim, Simone, você vai gostar bastante, tem receitas bem fáceis de fazer, inclusive o preparo da biomassa da banana verde, tá bom? Gente, o que tínhamos hoje era conscientização, tá vendo? É muito louco, ontem não, terça-feira eu estava num grupo, eu faço parte de um grupo de performance digital, enfim, e quando eu entrei nesse grupo, era um grupo de marketing digital, né? E na terça-feira nós tivemos uma reunião que foi das 3 da tarde até as 9 da noite. Olha o poder desse grupo, né? E aí o coordenador do grupo, ele falou, na verdade, quando ele me vendeu o produto, era sobre marketing digital. E quando ele me entrega o produto, é muito sobre mentalidade, né? Sobre como ser humano de fato, né? E eu acredito que aqui, quando a gente faz os nossos encontros, as pessoas às vezes esperam, né? Cláudia, uma colher disso ou 2 daquilo. Não, é sobre postura, eu costumo dizer que a postura é para a vida, entende? Isso que a gente está tratando aqui hoje, se incluir no seu dia a dia aos pouquinhos, você muda a sua vida como um todo. E eu tenho noção disso não só por ser nutricionista, mas porque eu passei por esse processo. Vocês conhecem, algumas aqui já conhecem a minha história, eu tive um problema hormonal aos 30 anos de idade. Então, assim, se eu não tivesse alinhado com a alimentação, com os cuidados, né, da nutrição, provavelmente eu seria uma pessoa que estaria tomando um antidepressivo, porque os sinais e sintomas de um déficit hormonal na mulher são muito parecidos com uma depressão. Então, olha que sorte que eu tive, né? E aí, quando eu pensei, poxa, eu tô fazendo um tratamento, né, caro, tão específico,
tal. Não faz sentido eu continuar me alimentando da mesma forma. E para um profissional de nutrição, vocês acreditem ou não, dói muito mais, dói bem mais, sabe? Olhar, assim, que você aumentou seu peso de quase 40 anos, né? Então, assim, olhar que você aumentou seu peso, olhar que as suas linhas de expressão estão ali e que você poderia ter feito melhor com todo o conhecimento que você tem, dói bem mais para aquela pessoa que não sabe, que está fazendo de uma forma intuitiva. Então, pega essa informação de hoje e coloca no seu dia a dia. Se você tem filhos em casa, insere essa informação aí no dia a dia deles, porque só vai fazer bem, só vai melhorar a relação de saúde, tudo, gente. É incrível o que acontece com o organismo humano. Bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui do começo ao final. Eu espero realmente que essa noite tenha sido assim, sabe, muito proveitosa, que essa 1 hora vocês investiram em você, 1 hora não, 45 minutos, vocês investiram em você e que você vai multiplicar essa mensagem dentro da sua casa, com seus amigos e principalmente colocar em prática aí no seu dia a dia. Tá bom? Meninas, com uma palavra só, vamos encerrar? O que vocês concluem aí da nossa aula em uma palavra? O que significou para vocês? Para mim foi uma revisão. Falar de intestino é sempre uma revisão, sabe? Às vezes aqui na minha cabecinha eu tenho uns insights do tipo assim, poxa, será que eu não posso pensar nisso de uma outra forma? Sabe? Eu pensando aqui com os meus botõezinhos. Então, para mim é sempre uma revisão. Em uma palavra, eu queria que vocês resumissem o que foi essa aula para vocês. Para mim também revisão, legal, a Daisy já fez, né? Foi super bacana, a Daisy foi mega corajosa, ela encarou um detox aí em plena Páscoa, tá? Conhecimento, obrigada, Simone, brigadão. Vamos lá, se a Ali tá por aí ainda, ela vai responder pra gente também. Aprendizado, show de bola. Então, vocês peguem o sentimento de revisão, o conhecimento que vocês receberam e o aprendizado e coloquem em prática. Nada, absolutamente nada muda se a gente não pratica. E muitas vezes a gente vai ter que praticar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ontem à noite eu estava aqui, ontem à noite eu fui dormir 1 hora da manhã, isso é bem raro de acontecer. O meu horário de dormir é até 10 horas, 10 e meia nas quintas-feiras. E eu estava aqui fazendo um trabalho e eu tinha que mandar, né, para que algumas pessoas vissem do meu grupo. E aí eles foram super colaborativos, eles me deram um feedback muito bacana. Eu fiquei trabalhando até 1 hora da manhã. Hoje de manhã, com a cabeça mais calma, mais tranquila, eu fui e refiz tudo de novo, e aí eu mandei, e aí veio a resposta positiva do que eu queria, enfim. Então, assim, é um exercício, é fazer de novo, sabe? E ontem à noite eu me senti um pouco nessa condição de ansiedade, porque eu estava fazendo uma coisa com pressa, porque eu tinha mais a listinha toda, olha que pressão é que eu vejo a listinha, mais a listinha toda para fazer, então calma, foca naquilo e vai. Então agora o momento de vocês é focar na saúde intestinal, o resto todo vem atrás, pode confiar em mim, daqui 10 anos a gente vai se encontrar e você vai lembrar dessa aula, tá bom? Muito obrigada, boa noite, uma boa quinta, um bom final de semana para você, aproveitem ao máximo com a sua família, com seus amigos, e é isso, gente, quero agradecer de coração a participação de vocês, tá bom? Beijinhos, quem é do Comendo Fora da Caixa, essa aula fica disponível lá na nossa plataforma digital, tá? E quem não é, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até esse horário. Tchau, tchau!